A imagem do diabo todo mundo conhece, né? Chifres, tridente, um reno de fogo. É, sem dúvida, uma das figuras mais poderosas da nossa cultura. Mas já parou para pensar se essa imagem sempre existiu? A gente vai usar os próprios textos históricos para desvendar essa figura e descobrir uma coisa surpreendente. O diabo, esse que a gente imagina hoje, foi na verdade uma invenção construída ao longo de séculos. Então, a pergunta principal é essa. Se essa figura não saiu pronta da Bíblia, de onde ela veio? Bom, a resposta leva a gente numa jornada incrível pela teologia, filosofia e até política dos primeiros séculos do cristianismo. E essa jornada começa com uma distinção que é fundamental. Para começar, é crucial entender essa diferença. De um lado, a gente tem o vilão cósmico da cultura pop. Do outro, o que os textos bíblicos originais dizem. E olha que interessante, nos textos originais, a palavra hebraica Satã não era um nome próprio, era mais uma função, um cargo. Significava simplesmente o adversário ou o acusador. E é exatamente essa transformação de um conceito para um personagem que está no centro da nossa análise de hoje. Vamos ver como essa ideia foi construída passo a passo. Primeiro, o problema filosófico que, digamos, pediu um vilão. Depois, quem foram os arquitetos que projetaram essa figura? Os problemas que surgiram nessa lógica, como tudo foi amarrado e, no fim das contas, como um dogma nasceu quase sem base bíblica. E tudo começa com um baita desafio intelectual para o cristianismo primitivo: os gnósticos. Eles levantaram uma questão filosófica tão forte, mas tão forte, que obrigou os líderes da igreja a repensar tudo e criar respostas completamente novas. A pergunta era essa. A solução que os gnósticos deram foi o que a gente chama de dualismo, a crença em duas forças opostas, um Deus bom e um Deus mau. Para eles, o mundo material, cheio de falhas, não podia ter sido criado pelo Deus bom. Então eles propuseram que um Deus menor, um Deus mau, que eles chamaram de Satanás, teria criado o nosso mundo. E claro, isso era uma ameaça teológica enorme para o cristianismo. Em resposta a isso, os primeiros pais da igreja começaram a construir uma nova teologia para o diabo. Uma que pudesse lutar contra a visão gnóstica, mas sem abrir mão da ideia de um Deus único e todo-poderoso. Vamos conhecer agora os 3 principais arquitetos dessa nova ideia. Justino Mártir, um dos primeiros, se deparou com um buraco na própria teologia dele. Se os anjos rebeldes caíram, para onde eles foram? A Bíblia não dizia nada sobre isso. Então, ele preencheu esse silêncio com a própria imaginação. E a criatividade do Justino foi, olha, impressionante. Ele imaginou uma cosmologia super complexa, com demônios na atmosfera atacando as almas, uma coisa que simplesmente não existe na Bíblia. E para dar um ar de autoridade para essa história toda, ele chegou a criar uma etimologia falsa, uma origem inventada para a palavra Satanás, ligando ela à serpente do Gênesis, uma conexão que, na verdade, não existe na língua hebraica. E como a fonte aqui aponta, todo esse sistema elaborado foi uma criação pessoal dele. Fica claro que Justino estava respondendo a uma pressão filosófica e não revelando uma doutrina da Bíblia. Para lutar contra os gnósticos, ele precisava de um adversário cósmico. E como não encontrou um nos textos, ele o construiu. Logo depois veio Tertuliano e adicionou uma camada prática. Ele instituiu que, para ser batizada, a pessoa tinha que renunciar a Satanás e seus anjos. Agora compara isso com os relatos do Novo Testamento, onde o batismo era sobre arrependimento dos pecados pessoais, sobre se unir a Cristo. A ênfase mudou de uma luta interna para um conflito com uma entidade externa. Essa cronologia mostra uma evolução, muito rápida. Em menos de 100 anos, a figura de Satanás se transformou completamente. De um simples adversário para um senhor cósmico com um exército de demônios com asas, absorvendo influências de mitos judaicos que nem estavam na Bíblia e ganhando toda uma nova cosmologia. Cada teólogo ia lá e adicionava uma nova peça nesse quebra-cabeça, mas essa construção toda não era perfeita, não. Cada nova invenção criava novos problemas de lógica. E aí coube a Orígenes, um dos maiores intelectuais da época, tentar consertar as contradições que os seus antecessores tinham criado. E aqui surgiu uma contradição teológica gigantesca. A Bíblia diz que Cristo, com a sua morte, destruiu aquele que tinha o poder da morte, isto é, o diabo. Ok, mas se esse ser foi destruído, por que o mundo parecia tão mal quanto antes, ou até pior? A teologia que existia na época não tinha uma boa resposta para isso.
Para resolver isso, Orígenes criou algumas das histórias mais influentes sobre o diabo que existem até hoje. A ideia de Cristo descendo ao inferno, a noção de um resgate pago ao diabo, a tese de que Deus usou um truque, tudo isso são invenções de Orígenes para explicar o paradoxo. E seguindo o mesmo padrão que a gente já viu, ele precisava de uma prova bíblica. Foi aí que ele se tornou o primeiro a pegar um texto sobre um rei humano e reinterpretar como a história de um anjo caído. E a parte mais reveladora é que o próprio Orígenes admite de onde veio a doutrina dele. Não das escrituras, mas, nas palavras dele, da opinião mais difundida na igreja. A tradição estava se tornando mais importante que o texto original. Essa busca por uma justificativa bíblica era absolutamente crucial. Para a teoria dele de um anjo caído funcionar, Orígenes precisava de uma passagem, qualquer uma, para poder se segurar. E ele achou uma num lugar bem inesperado. Este versículo, ele é a pedra fundamental de todo o mito da queda de Lúcifer. Parece bem definitivo quando a gente lê assim, isolado, não é? A imagem de uma estrela caindo do céu é muito poderosa. Mas como em qualquer texto, o contexto é tudo. E o contexto de Isaías 14 não deixa nenhuma dúvida. O capítulo inteiro é uma sátira sobre a arrogância e a queda de um tirano humano, o rei da Babilônia, que se achava um deus. Lúcifer, ou Estrela da Manhã, era um título usado para os reis babilônios. Foi a interpretação de Orígenes que tirou esse versículo do seu contexto histórico e o transformou no mito fundador da queda de um anjo. Mas todas essas ideias ainda estavam meio espalhadas, faltava uma mente sistemática para organizar tudo isso numa doutrina coerente, duradoura. E essa mente foi a de Agostinho de Hipona. Agostinho pegou uma profecia futura do livro de Apocalipse sobre uma guerra no céu e a reinterpretou como um evento lá do passado. A visão pessimista dele sobre a humanidade ser propriedade do diabo se tornou central para o pensamento ocidental. O mais irônico disso tudo é que o próprio Agostinho admitiu que alguns de seus argumentos eram frágeis. Mesmo assim, a influência dele era tão grande que suas ideias acabaram virando dogma. Olhando para trás agora, a gente enxerga um padrão muito claro. O dogma do diabo não foi uma ideia que surgiu pronta da Bíblia. Pelo contrário, foi um processo gradual, uma construção histórica para responder a problemas filosóficos e teológicos bem específicos da época. Esse é o resumo do processo. Primeiro, um problema aparece. Depois, uma solução criativa é proposta. Em seguida, textos são tirados de contexto para provar essa solução. E, finalmente, a nova ideia se torna tão central que questioná-la passa a ser visto como heresia. Isso aconteceu várias e várias vezes na construção da figura do diabo. Isso nos traz de volta ao começo. A concepção original, como está lá em Romanos, é que o pecado entrou no mundo através das ações humanas. A luta não é contra um monstro externo, mas contra o adversário que existe dentro da gente. A invenção de um grande vilão cósmico permitiu, no fim das contas, uma transferência de responsabilidade do nosso adversário interior para um monstro externo. E assim, a gente termina com uma pergunta para reflexão. Se a figura que muitos culpam pelo mal no mundo foi, em grande parte, uma construção histórica, para onde a gente deveria olhar para entender a sua verdadeira natureza e origem? Se o grande vilão foi uma invenção para explicar o mal, talvez a verdadeira fonte dele não esteja num abismo de fogo, mas num lugar muito mais familiar, dentro de nós mesmos.